Boa tarde a todos, obrigado, senhor prefeito. Prefeito, logo no início dessa crise, no ano passado, em março, quando a saúde, a vigilância sanitária, as equipes técnicas recomendaram ao senhor que tomasse medidas restritivas para aumentar o distanciamento social e o isolamento, a saúde trazia como parâmetro, o senhor colocou isso logo no início das coletivas, né, a necessidade de um isolamento social na ordem de 60%. Para o senhor atender essa recomendação da saúde, o senhor encomendou, então, um índice de isolamento, aqui próprio, com as especificidades da cidade de São Paulo, o que foi construído pelas equipes técnicas e o senhor, que é economista dos bons, né, supervisionou, e nós construímos aqui um índice com basicamente 4 indicadores, ou 4 dimensões de indicadores. O primeiro indicador, ele é formado por catracadas de ônibus, então é gente dentro de ônibus, né? Esse número é muito objetivo, porque os usuários dos ônibus, eles passam o bilhete único, fazem os pagamentos, e esse número nós temos na prefeitura de forma precisa, então nós sabemos exatamente quantos passageiros entraram nos ônibus da cidade, ou no conjunto de ônibus da cidade, dia por dia. O segundo indicador é a quantidade de carros na rua. Este número também é muito objetivo e preciso, e o senhor vem acompanhando isso desde o começo da pandemia, porque além dos contadores de veículo e de frequência de carros por conta do controle da CET de trânsito, os radares da cidade, eles marcam a passagem de veículos. Então, nós temos o comportamento da quantidade de carros de forma muito objetiva também na cidade. E nós medimos isso dia após dia. O terceiro indicador que compõe o nosso índice é o número ou as estimativas de lentidão no trânsito. Esse indicador de lentidão é um indicador muito antigo, né, que a CET é tradicional, a imprensa mesmo divulga sempre o indicador de lentidão. Ele foi sofisticado a partir de 2016, numa parceria da CET com o Waze. Então, além daqueles agentes do CET que há muitos anos, em pontos específicos da cidade, vão medindo a lentidão de trânsito, ainda se agregou nessa medição as fórmulas do Waze para medir lentidão. Então, esta é a terceira dimensão, o terceiro indicador do nosso índice. E o quarto, que é muito interessante, que o senhor pediu para incluir, é um pacote, né, uma cesta de notas fiscais de serviço, que para serem prestados exigem alguma mobilidade, alguma movimentação, alguma presença pessoal. Então, nós fizemos essa cesta de notas fiscais, nós também temos essa contagem de forma muito objetiva, porque hoje as notas fiscais na cidade são eletrônicas. Então, dentro desse pacote, nós temos lá notas fiscais de estacionamento, de oficinas mecânicas, cartórios que precisam de serviços mais presenciais, enfim, é uma série de serviços, e nós medimos também, dia após dia, a quantidade de emissão de notas fiscais, e tudo isso somado e ponderado chega ao nosso índice, que ele existe aqui para a nossa análise desde o começo da pandemia. Por que a gente está colocando isso aqui hoje? Porque, com muita satisfação e com muita alegria, nós estamos comemorando o sucesso absoluto da medida que o senhor tomou de antecipação de feriados. Aqui, objetivamente, mostrando o nosso índice, né, mostra que nós estávamos com um isolamento social não suficiente na cidade, na ordem de 40%, portanto, aquém do que as equipes técnicas da saúde recomendam, antes das medidas restritivas tomadas pelo governador, pelo governo do estado, né? Quando o governo toma as medidas restritivas, esse isolamento ele sobe,
Mas quando o senhor, então, agrega as medidas restritivas, na semana passada, o feriado, a antecipação de feriados, aí nós temos um índice de isolamento absolutamente satisfatório. Então, nós vínhamos com 40%, com as medidas restritivas do governo do estado subimos para 60%, e durante a semana do feriado nós chegamos ao indicador de mobilidade e de isolamento em 80%. Este número 80, ele é semelhante ao período mais rigoroso de isolamento do ano passado, no final de março, começo de abril. Então, ele atingiu níveis muito, muito satisfatórios graças a essa antecipação de feriado. Nesse gráfico que está aí agora aparecendo, tem aí o comportamento diário. Então, durante a semana de feriado, nós batemos os 80% do nosso índice, e acabando o feriado, estamos voltando aos 60% das medidas restritivas. Com isso, prefeito, nós acreditamos que esse período de 10 dias em que o isolamento na cidade comprovadamente e objetivamente subiu muito, pode ajudar, então, na diminuição da pressão no sistema de saúde. Era isso, prefeito, muito obrigado.